Vamos lá, pessoal, dia 281, mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje vamos ler Jeremias, capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra. Trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu trabalho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem
o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Digam-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que ordeno, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpra-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti dizendo: obedeça-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venha clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa, será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você, então, exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos, que a plantou, anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo, porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos,
justo juiz que provas o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Colossenses capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 18. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com um propósito que saibam de tudo o que se passa conosco e para que eles lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-nos. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça
seja com vocês. Salmo 78, versículo 56 a 72. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário com as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Provérbios, capítulo 24, versículo 28 e 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Louvado seja Deus. E esse foi o dia 281 da porção da Palavra de Deus.